Você sabe quando foi que inventaram os sobrenomes? Se você voltasse 1000 anos no tempo, provavelmente você só teria um nome, e isso já seria suficiente. Então, quando é que foi que a gente virou o fulano de tal da Silva? Dadinho, meu nome agora é Zé Pequeno. Os sobrenomes, eles não existem desde sempre. Eles surgiram por necessidade, organização social, impostos, propriedade e crescimento populacional. Durante grande parte da Idade Média, a maioria das pessoas só eram conhecidas por um único nome, porque as sociedades eram pequenas e todo mundo já se conhecia. Então as pessoas elas eram diferenciadas pela sua profissão, pelo seu parentesco e até mesmo por características físicas, como por exemplo, se existisse numa comunidade 3 Joões, poderia ser o João Ferreiro, o João que é o filho de Cicrano, ou o João Baixinho, enfim, eles sempre eram caracterizados e dessa forma diferenciados. E quando isso começou a mudar? Provavelmente ali entre o século XVI e XVII na Europa. Com a expansão da cidade, os registros da igreja, as cobranças de impostos, tudo isso fez com que o governo tivesse a necessidade de identificar melhor as pessoas. E é a partir desse contexto que os sobrenomes começaram a ser hereditários. E haviam algumas características de sobrenomes. Uma delas eram os patronímicos, que eram sobrenomes que eram vindos da origem do nome do pai. Então, por exemplo, se o filho era do João, então eles se tornariam Johnson. Se ele era filho de Fernando, na Espanha, por exemplo, ele seria Fernández. Se ele fosse filho de Rodrigo, Rodrigues, e por aí vai. Também tinham sobrenomes ligados à profissão. Então, a partir daí surge o ferreiro, o carvalho, que era quem trabalhava com natureza, tem o guerreiro, tem o pastor, enfim, são sobrenomes que vêm das profissões das pessoas. Tinha também o localização, eu acho que você vai reconhecer algum Ribeiro, algum da Costa, e as características físicas, e aí tinha o branco, o moreno, o alto, o baixo, e aí também serviam como sobrenome um pouco dessas características. E no Brasil, como é que surgiram os sobrenomes? Na verdade, no Brasil era uma misturada medonha, porque a gente tem a herança portuguesa, a herança também da escravidão, porque os escravos eles eram identificados por sobrenome, fora as outras nacionalidades, né? A herança espanhola, italiana e etc. Então misturou-se tudo e aí foi se formando os sobrenomes brasileiros. Então o sobrenome brasileiro ele vai estar muito ligado à questão de identidade, poder e também de imigração. Mas você sabia que na Islândia o sistema de sobrenome ainda é patronímico e não é fixo? Então vamos lá, se o nome do pai é John, o nome do filho vai ser Johnson, sobrenome, né, vai ser Johnson, e se for uma menina vai ser Johnsdott. Não existe um sobrenome de fato, existe só uma identificação. Então se você for parar para pensar, o seu sobrenome ele não é simplesmente aleatório. Ele tem algum vestígio de ancestralidade, de território, de poder, de imigração, enfim, ele vai contar alguma história. E você sabe a história do seu sobrenome?